Minhas amigas, meus amigos, uma ótima noite para todos nós. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa nos envolver, nos inspirar e nos conduzir nas reflexões da noite, a fim de que a gente possa abordar o tema com a sabedoria necessária. Eu, antes de mais nada, como já pude fazer ontem, faço hoje igualmente, agradecendo pelo convite, pela confiança, pela oportunidade de aqui estarmos em torno do Evangelho, em torno da mensagem espírita, que também vem ao nosso coração como fonte de vida e de esperança. O tema, se amais apenas os que vos amam, que recompensa tereis, é uma fala de Jesus que está no Sermão da Montanha, ali logo no capítulo 5, que é o primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, que fala do Sermão do Monte. Aí teremos capítulo 6 e 7, mas esse é o assunto de amanhã né? Essa fala de Jesus encerra o capítulo 5, ou é a última parte, ou a última perícope ali do capítulo 5, razão pela qual gostaria de lê-la, porque Jesus aqui está dialogando com o costume, ou dialogando com algo que é tradição daquele povo naquela época. Antes disso, ele já havia corrigido ou explicado melhor alguns pontos da lei, da Torá. Mas aqui, especificamente, ele não fala de algo da Torá. Não está na lei de Moisés o ama o teu inimigo, ama o teu amigo e odeia o teu inimigo. Isso não está na lei de Moisés. Mas Jesus, todavia, diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que recompensa vereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis de especial? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E aqui há dois pontos que nós gostaríamos de destacar, um mais rapidamente, o outro aprofundando um pouquinho mais, porque Jesus aqui está dialogando com um ensino, um costume que era espalhado na época e que vinha de uma comunidade chamada de essênios. Os manuscritos de Qumran, achados por volta da década de 40 a 50 e depois traduzidos num projeto que buscou trazer isso a público de uma maneira mais acessível, mas enfim, teve alguns detalhes aí no processo. Mas os manuscritos de Qumran responderam à pergunta: de onde é que eles ouviram isso? Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? O ama o teu próximo até está no livro de Levítico, mas o odeia o teu inimigo, não. E é nos manuscritos de Qumran, na parte onde está dito sobre as regras da comunidade, é que nós vamos achar não exatamente o odiar o teu inimigo, mas o odiar os inimigos de Deus. Odiar aqueles que não partilham da sua fé. Odiar aqueles que pensam, portanto, diferente. O que, na verdade, foi muito bem absorvido pela comunidade judaica, dado que eles eram extremamente fraternos entre eles, mas bastava falar de samaritano que se arrumava uma briga. O que é surpreendente, porque não é um mandamento da lei.
Não está nem nos 10 mandamentos, nem nos outros 613, deixados por Moisés. Então aqui Jesus está dialogando com esse costume que só na década de 40 do século passado é que a gente entendeu. E lá na regra da comunidade do manuscrito de Qumran, a gente fala Qumran porque é onde estavam as cavernas, né? Em que foram achados os textos. Nessas regras da comunidade está dito que para que a comunidade, os membros da comunidade fossem filhos da luz, isso vai se traduzir como filhos da luz, vai se traduzir como iluminados ou seres luminosos e, portanto, divinos. Para que fossem filhos da luz, e a gente poderia então, com alguma interpretação dizer, para que fossem filhos de Deus, para que fossem chamados filhos de Deus, eles teriam que amar aqueles que Deus escolheu e odiar aqueles que Deus rejeitou. Porque, afinal de contas, se eles não aceitam Deus e Deus não aceita eles, por que você vai amá-los? E esse, então, é o primeiro ponto que nós gostaríamos de chamar a atenção, porque Jesus diz exatamente o oposto. Ele diz assim: para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, ama o teu inimigo. Porque o que Jesus estava chamando a atenção aqui é, de quem que o inimigo é filho? Acaso existe outro Criador, mas ali não é a crença do Deus único? Então, como é que um pai pode rejeitar um filho que ele mesmo criou? A partir do momento que a gente estabelece que Deus é a sabedoria suprema, é a inteligência suprema, poderá esse ser expressar propósitos a esmo? Será que esse Deus pode criar alguém sem propósito? Eu é que não estou enxergando o propósito, mas ele enxerga. E aqui está Jesus dizendo assim: para você ser filho de Deus. Aqui é importante só a gente falar um pouquinho sobre essa expressão, né? Filho de. Não quer dizer que os que não fazem assim são deserdados, né? O filho de significa mais num sentido de participa das características essenciais daquilo, né? Então, o filho da luz, ele participa, ele detém as características essenciais da luz. Filho do homem é aquele humano, mas o arquétipo humano, né? O humano verdadeiro é o filho do homem, e o filho de Deus é o divino. Porque não tem essa expressão, né, no hebraico. Então, filho de significa aquele que tem a essência, que participa da natureza. Então, portanto, o filho de Deus seria aquele que participa da natureza divina, porque acredite, você pode participar fazendo muita força, muita força, você pode participar quase que exclusivamente da essência humana. E esse, aliás, é o maior risco que a gente pode correr enquanto seres imortais, vivermos como alguém que morre. Isso seria, portanto, negar a nossa essência. E Jesus está basicamente dizendo assim: se você quiser que a sua essência seja expressa, porque a essência verdadeira nossa é divina, é preciso amar o inimigo. Por quê? Por quê? Esse é um ponto interessante. Por que amar o inimigo é um dos caminhos, ou faz parte do caminho de eu me tornar divino? Como sempre, eu me refiro a uma trovinha da Meimei que eu adoro, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito da Meimei. Tem uma trovinha dela no livro Chão de Flores que é assim: perdoa, guarda na mente este aviso lapidar, viverás eternamente. Não adianta odiar. Amar o inimigo é um passo de quem reconhece a sua e a dele características de eternidade. Ele não vai morrer, você também não. Então,
Essa ideia de nunca mais eu quero falar com você é o primeiro passo para começar a falar. Portanto, amar o inimigo é revelar a sua essência divina, porque é começar a viver como quem sabe que não morre. E que, portanto, o ódio, por mais forte pareça, por mais forte se instaure, ele é temporário e ele tende a acabar. Mas o ponto que a gente gostaria, depois de ter refletido um pouquinho sobre isso, por que o amor ao inimigo, aqui a gente poderia ter focado apenas nisso, por que o amor ao inimigo é tão relevante, ele é tão importante, porque no fundo é isso que Jesus está comparando aqui, falando, olha, se você ama só o que faz bem para você, até um animal faz isso. Um animal dos mais interesseiros, até ele faz isso. Então, onde é que está a característica divina? E é interessante porque isso se desdobra de outras maneiras, Onde é que eu posso revelar a minha soberania perante os meus instintos, perante os meus vícios? Porque tudo em mim pede que eu o odeie. Afinal de contas, ele errou comigo, em geral. Mas, estabelecido o ponto de que amar aos inimigos é ter o olhar na eternidade, é poder viver como quem sabe que não vai morrer e, portanto, precisa fazer esforços como espírito, eu queria focar na palavrinha recompensa. Porque a palavra recompensa, ela mexe muito mais com o nosso interesse pessoal. Ama o teu inimigo, porque se você amar só o seu amigo, só aquele que partilha da sua... Porque a palavrinha próximo aqui quer dizer isso, É próximo em que sentido? Próximo no sentido do pensamento, da linha de raciocínio, Se você ama só aquele que pensa como você, qual a recompensa que você vai ter? Então, Jesus está fazendo duas coisas aqui. A primeira é nos fazer pensar sobre a recompensa de amar o inimigo. E a outra coisa que Jesus está fazendo é dizer que a recompensa de amar apenas quem pensa igual a mim, na verdade, não é recompensa coisa nenhuma. Eu acho que é uma recompensa, mas no fundo não é. Então, no fundo, parece que Jesus está chamando a atenção para um ponto que é assim, o que é, afinal, essa recompensa? E aqui eu vou ler o texto, porque tem hora que a gente fala umas coisas que a pessoa acha que foi a gente que falou e fica bravo com a gente, Ela fala assim, então eu vou ler o texto do Emmanuel, que aí vocês ficam bravos com ele, E depois tem um do Espírito da Verdade também, para não deixar dúvida. E para a gente poder refletir com maturidade. Porque o que tem de cristão, e há no movimento espírita, há no espiritismo de igual maneira, pessoas que esperam recompensas do ponto de vista ou material ou espiritual, transportando os seus anseios materiais para o plano do espírito, porque a recompensa ela é espiritual, mas puramente espiritual. Então isso aqui é importante, porque a gente fica pensando assim, qual que é a recompensa que tem, de amar o inimigo? Fala assim, será que eu vou para uma esfera, uma colônia acima do nosso lar? Será que eu escapo do umbral? E essas são questões, embora justas, porque quem que quer ir para o umbral? Só a Cipriana, que ama muito, ela quer descer para ajudar, Mas quem que se sente com estrutura psíquica? Eu não, Então a questão é justa, falar, o que eu vou ganhar com isso? Onde é que isso me beneficia? Só que o problema é que a gente às vezes transporta questões materiais para plano espiritual. Então, será que eu vou ganhar uma casa na colônia que eu vou? Será que alguém vem me socorrer? Se eu fizer tudo direitinho, dentro do script, será que eu não vou sofrer? E, no fundo, a gente não percebe que ainda segue vivendo como
ratinhos de laboratório fugindo do Senhor, né? Então eu vou ler o texto, depois a gente vai refletir a respeito, né? Porque só o texto, embora já seja extraordinário, se a gente não refletir a respeito, pode ser que ele dê um mal entendido. Então, é o capítulo 22 do livro Fonte Viva. O título é A Retribuição. E aqui é uma passagem que tem logo depois daquele jovem que procura Jesus, fala assim: Jesus, o que eu faço para ganhar a vida eterna? Aí Jesus fala assim: obedece os mandamentos, segue os mandamentos. Aí o jovem fala: qual o mandamento? Fala: honra teu pai e tua mãe, ama a Deus sobre todas as coisas. Aí o jovem fala assim: não, isso aí eu já faço. Aí Jesus fala assim para ele: então tudo bem, então vai, vende tudo que você tem, aí você me segue. Aí ele desistiu, né? Demonstrando que ele não segue nenhum mandamento, ou pelo menos não no grau de profundidade que precisaria ser seguido. Depois dessa passagem, Pedro faz uma pergunta, porque aí interessou o Pedro, né? Falou assim: se era para vender tudo que tinha, eu tinha um barco, né? Entreguei. E agora? E nós, que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E nós, que estamos trabalhando no movimento espírita de Jesus, o que nós vamos receber? E nós estamos fazendo palestra, né? E nós que estamos dirigindo casa espírita? E nós que estamos indo uma vez por semana tomar passe e assistir palestra, o que nós vamos receber? A pergunta do apóstolo, diz Emmanuel, exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Porque no fundo, é muito difícil a gente abrir mão do interesse pessoal, por mais que você tente. O interesse pessoal sempre vai estar ali, contaminando um pouquinho das suas decisões e das suas buscas. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida. Que recebe o grão maduro após a colheita? Colheu o trigo, vai para onde? O triturador, que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva à farinha alva e nobre? Então já foi triturado. E agora? Agora vai para o fermento que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? Isso aqui eu acho ótimo. Porque tritura, vai para o fermento, estica de todos os lados, apanha igual condenado, né? Vai para o forno, agora virou pão. E agora? Agora vive tranquilo, né? Rest in peace. Agora acabou, agora descansa em paz, né? Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Ou se formos ser literais aqui, seria a graça de alimentar o outro, não ele. E aí Emmanuel diz assim: não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos e com ele se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele, para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Aí Emmanuel vai comentar de Simão Pedro: qual foi o prêmio de Simão? A cruz. A cruz. De cabeça para baixo ainda, como reza a tradição.
Se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que por felicidade tua recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. É por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, então eu estou só trazendo as referências, porque aí vocês já sabem com quem que vocês vão brigar. Isso não é comigo. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, o Espírito da Verdade diz assim, encerrando a mensagem, né? Ele diz assim: Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois, aqui é a parte que nos interessa, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, por que eu estou lendo isso? Porque quando a gente pensa sobre recompensa, retribuição, ou ainda uma palavrinha-chave que aparece muitas vezes nas reflexões espíritas, salvação, a gente está pensando em alguma coisa que vem depois. Então a gente sempre está pensando naquilo que vai receber depois, naquilo que vai ganhar depois. Fala, depois do quê? Depois da luta aqui na terra. O problema é que a gente precisa trabalhar a ideia de que a gente está barganhando com Deus, porque a gente não está. Deus não está esperando que a gente faça para que Ele possa fazer para a gente. Não existe na nossa relação com Deus uma relação de troca, porque Deus não depende da gente para agir. Então, no fundo, a palavrinha recompensa aqui, tanto na fala de Jesus sobre amor aos inimigos, quanto na fala de Pedro, na passagem do jovem rico, e aqui no Obreiros do Senhor, a recompensa não é um presente que eu vou ganhar se eu fizer tudo certo. A grande recompensa é a oportunidade de fazer. Aí fala assim, sério? Só isso? Fala assim, mas você queria o quê? Porque qualquer coisa que você liste como algo que você queria ganhar, vai nos conflitar numa questão. O que eu preciso pedir a Deus que Ele já não me ofereceu? Mas eu queria um lugarzinho no nosso lar. Fala, para de pensar pequeno. Nós precisamos raciocinar como espíritos que somos. E toda vez que eu estou aguardando algo para o futuro, como uma recompensa que vai chegar para mim porque eu fui um aluno bonzinho, eu ainda estou vivendo na relação de servo e senhor. Eu ainda estou vivendo na relação de quem comanda e quem obedece. E a partir do momento que a gente vira a chave e entende que Deus, eu precisei ouvir de um pastor isso, ele diz assim, Deus não é um senhor utilizando os seus poderes para se tornar um pai. Ele é um pai utilizando os seus poderes para se fazer senhor. Primeiro de tudo, ele é pai. Por isso que algumas reflexões são importantes. Por exemplo, quando Jesus diz assim, quando fores orar, entra no teu quarto. Você, onde é que está esse quarto? É o quarto lá da sua casa, né?
Ou é o quarto na casa que Deus construiu para nós? Qual seja o nosso próprio coração? A gente está convidando Deus para vir para a nossa casa, ou a gente está com um quarto na casa do Pai? Qual que é a maneira que nós estamos entendendo Deus? Porque enquanto eu estiver pensando Deus como um ser que vai me recompensar ou punir, eu ainda não entendi que Ele é Pai. E aqui há o núcleo, né, o cerne da questão. Compreender a recompensa como a alegria de viver como filho de Deus. A alegria de passar pela vida como quem sabe que não precisa pedir mais nada, que não precisa temer nada, porque o que de tão grave que pode acontecer com o encarnado, que Deus não possa ajudar, né? O Chico tinha uma frase que eu particularmente gosto muito, ele diz assim: com Jesus e o tempo, não tem problema insolúvel. O que de tão grave? E é por isso que eu gosto da mensagem de Emmanuel, porque a cada passo ele está dando qual é a recompensa, qual é a retribuição que cada um de nós tem. Então, a gente ouve frases assim: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Aí você pensa assim: então deixa eu fazer caridade, né? Porque eu estou querendo ser salvo. Do quê? Do quê? Salvo de quê? Ah, não, eu não quero ir para o umbral. Eu falei: fica tranquilo, é por pouco tempo que você fica lá. Não faça por medo. Fala, por quê? Ah, não, mas e se eu for degradado? Aí você evolui, ué. Por que medo que você tem? Entende que o Espiritismo ele tirou essa visão de recompensa no sentido de eu vou ganhar algo depois? Porque se o objetivo for ganhar algo depois, aí você pegou uma coisa que é extraordinária, que é a criação divina, e reduziu ela a uma operação de compra e venda, né? Assim, então qual que é a motivação? Qual que é a motivação? Viver como filho de Deus. Aí tu fala assim: só isso? Aí eu falo assim: se você já tivesse experimentado, talvez não tinha falado só. Porque imaginemos viver de uma tal maneira que nada nos perturbe. Não porque a gente ficou indiferente, não porque a gente simplesmente abafou todas as nossas angústias e medos, mas sim porque a gente compreendeu que não há nada a temer. Não há. E Deus é tão extraordinário, que Ele já contou para a gente isso. Porque se eu sou Deus, eu esconderia. Eu ainda daria a ideia de céu e inferno. Para dizer assim: deixa eles terem medo do inferno para ver se eles procuram o céu, né? Mas não. É da vontade do Criador que a gente já amadureça essa ideia. E aí o problema é que aqui a coisa fica muito séria. Porque assim, se a gente ainda tivesse uma ideia de céu e inferno, aí alguém te fala assim: olha, leia o Evangelho, viu? Por quê? Eu falo assim: porque senão você vai para um lugar que pega fogo o tempo inteiro, só que seu corpo não consome e você só fica sentindo a dor da queimadura. Eu falei: nossa Senhora, eu compro esse Evangelho hoje, né? Deixa eu dar um jeito. Só que já tirou isso. Assim, então, não tem nada a temer? Não. Fala: mas e se eu não fizer o bem? Fala: depois dá um jeito. Fala: não precisa ir na casa espírita por obrigação. Fala: não precisa. Mas eu vou sofrer. Fala: vai, ué. Mas depois passa.
O ponto que nós queremos trazer aqui é: não faça meramente por obrigação. Por que não? Porque já temos condições de fazer por outros motivos. Não estou dizendo para não fazer, estou dizendo para não fazer como obrigação. Porque já existe maneiras de encontrar melhores razões para fazer. Então, não é assim: nossa, eu tenho que ir no centro espírita fazer sopa, porque senão eu fico sem proteção espiritual. Não. Eu me lembro uma vez que estava conversando com um amigo lá do Rio, e através do médium, né, que era também o presidente da casa, eles fizeram algumas perguntas para o espírito protetor da casa, né? E aí, uma das perguntas foi assim: o que vocês, espíritos protetores, fazem quando o encarnado decide desviar da tarefa? Aí ele respondeu assim: a gente lamenta profundamente e continua ajudando mesmo assim. Ele é que muitas vezes se fecha. E eu acho isso muito impactante, porque o ponto de não tem barganha, não tem troca, ele é muito profundo. Ele é tão profundo que você pode dizer assim: eu desisto de você, Deus. E ele vai responder assim: mas eu não desisto de você. E aí você fala assim: então, se o amor de Deus é uma garantia para a qual eu não preciso lutar para receber, porque tem muita gente que acha, né? Tem muita gente que acha que precisa fazer o bem para merecer o amor de Deus, mas o amor de Deus é gratuito. Você não compra ele nem com dinheiro, nem com mérito. Então, a partir do momento que eu entendo que eu não preciso fazer nada para merecer o amor de Deus, porque eu já o recebi, qual que é a recompensa de amar o inimigo? E a resposta é simplesmente amar. E que mais? Só. Porque o convite aqui é que a gente se sinta tão preenchido, tão abastecido, que você fala assim: eu não preciso de mais nada, agora eu posso só doar. O problema é trabalhar isso. O problema é trabalhar isso. Quanto tempo mais a gente tem? 10 minutos? Tá. Então, para a gente poder encerrar as nossas reflexões, eu queria dizer que a meta é nós olharmos para o amor aos inimigos como uma recompensa em si. Porque a partir daí, trabalhar pelo bem, fazer a caridade, será compreendida na sua verdadeira essência. Eu não preciso ganhar mais nada, porque eu já ganhei. Por isso que Paulo vai dizer na carta aos Efésios: a salvação, ninguém vai conquistar salvação. Você sabe por quê? Porque ninguém vai poder bater no peito e dizer assim: eu conquistei. Não. Deus já me deu. Porque a salvação, em suma, não é uma recompensa, é um estado de espírito. Por isso que fora da caridade não tem salvação. Não por uma recompensa que eu vou receber, mas por um estado de espírito que eu vou alcançar. E não dá para alcançar isso fora da caridade. Não tem como. Não tem como você viver plenamente como filho de Deus fora da caridade. Por quê? Porque o filho de Deus está na caridade. A essência divina é caridosa. Como é que eu vou ser filho de Deus fora? Não tem como. Então, salvação não é uma recompensa. A salvação é um estado de espírito. E aí eu queria encerrar apenas dizendo que, por mais que a reflexão possa ser fácil de ser assimilada, ela não é tão fácil de ser vivida. Importa, porém, tentar. Uma conhecida minha lá de Uberaba, uma vez conversando comigo, e ela dizia que conviveu com o Chico, mas que nunca fez uma pergunta para ele. Eu falei: nossa, não é possível, né?
Ela falou, não, sabe por quê? Porque era tão do meu dia a dia, eu tomava café da tarde com ele, às vezes ia lá jantar, passava o dia com ele. Eu falei, para que está dando inveja, né? Não avança mais não, porque senão daqui a pouco sua orelha começa a queimar. Aí eu falei, mas não tem nada, você nunca fez uma pergunta? Ela falou, não, teve uma vez que eu fiz uma pergunta para o Chico. Eu falei assim, então qual que foi a resposta, né? Ela falou assim, eu perguntei a ele assim, Chico, esse negócio de amar os outros é muito difícil. Como é que a gente faz para amar os outros? E ela disse que fez a pergunta, já esperando o Chico falar assim, olha, minha filha, essa é uma pergunta muito difícil, eu vou pedir para o Emmanuel vir responder, porque vai ter que entrar em questões filosóficas e doutrinárias aqui, que no momento já era bem avançado de idade, né? E naquele tempo que ele até estava com dificuldade de andar assim, e aí diz ela que estava esperando, né? Um momento em que o Chico fosse, falou, não, agora, espera aí que essa pergunta eu vou ter que consultar aqui as entidades, né? E aí ele só olhou para ela e falou assim, minha filha, tem que querer e tentar. Fim da resposta. Assim, tem que querer e tentar. O que mais, Chico? É só isso. Tem que querer e tentar. Para a gente não passar da hora, eu vou destacar só um ponto da resposta. Porque quando a gente olha para a língua portuguesa, você tem algumas maneiras de apresentar o verbo, né? Eu não sou professor de português, mas o Vitor Hugo é. Então a gente aproveita, né? O conhecimento do amigo. Você vai notar isso que eu vou dizer agora no capítulo 56 do livro Fonte Viva, chamado Servir e Marchar. Porque existem algumas maneiras de a gente apresentar o verbo, uma delas é no infinitivo, que é a forma padrão do verbo, né? Querer, poder, fazer, amar, tentar. Quando você utiliza o verbo nessa forma, mais do que a ação propriamente dita, você está dizendo sobre a duração dessa ação. Porque, por exemplo, você poderia ter o gerúndio, que é o fazendo, tentando, querendo, amando, e o gerúndio ele expressa uma ação que está acontecendo, mas que em algum momento ela vai acabar. Você poderia ter o particípio, tentado, feito, amado, que indica uma ação que começou e ela já acabou. E você tem o infinitivo, que é uma ação atemporal. Não sabe precisar o começo, não tem fim. Então a resposta do Chico é, tem que querer, infinitivo, e tentar, infinitivo. Até quando, Chico? Até essa. Porque mesmo depois que você conseguir, você vai continuar. Aí você já passou para o conseguir, né? Mas você vai continuar tentando e querendo. Tentar e querer. Como é que eu faço para amar o meu inimigo? Você tem que querer. Você já entendeu a importância de amar o seu inimigo? Se não, reflete nisso. Reflita. É Jesus que está dizendo. Reflita na importância de amar o inimigo. Reflita na importância de viver como filho de Deus. Que a maior parte dos encarnados hoje jura que vai morrer. A maioria dos encarnados hoje está vivendo desesperados com medo da inteligência artificial. A IA vai tomar meu lugar. Fala, não tem como. Fala, como é que uma máquina vai tomar um lugar de ser humano? Se ela fizer isso, você que estava no lugar dela. Não era ela que estava no seu. Porque não tem como. Nada substitui um ser humano. Se está substituindo, o ser humano é que está no lugar errado. Então reflete sobre isso. Porque quando você estiver convencido, aí você começa a querer. Aí o tentar é a consequência natural. Que possamos, portanto, querer e tentar indefinidamente. Amar esses que também são filhos de Deus, não porque eles nos devem algo, mas porque nós já recebemos tanto que não precisamos nada deles, podemos apenas repassar. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos inspire sempre. Muita paz para todos nós.